arrebentar aí. Valeu. Adivinha só, meu coração está pulsando aqui. Como é que tá o de vocês, hein, gente? Acho que deve estar mais tranquilo que o meu, né? Quem aqui já esteve nesse palco sabe do que eu estou falando. Mas eu quero, primeiro, agradecer a oportunidade a todos vocês. Foi uma oportunidade incrível se conectar. Foram dezenas de pessoas que passaram no podcast. Diferente do ano passado, hoje nós abrimos, aliás, ontem e hoje, nós abrimos para que qualquer pessoa, qualquer um de vocês pudessem falar. Então, vão sair os episódios nos próximos dias. Isso tem a ver com social learning, tem a ver com o empoderamento de todos nós. Mas eu quero também agradecer pela oportunidade de poder aprender com todos vocês. Foi o que o Igor falou. O Fala TID, muito mais do que visibilidade, tem sido uma jornada de aprendizado. Eu não tenho ainda ideia a transformação que isso vai gerar, mas minha cabeça mudou muito. Para quem ainda não me conhece, eu sou um homem branco, de 1,80 m. Eu estou de óculos de grau, né? Não são óculos escuros, e transparente, e sou um ser em evolução. Sou alguém que está o tempo todo questionando as coisas, e um dos questionamentos é sobre o que nós vamos conversar hoje. O pulsar da liderança. Será que o que vai dominar o mundo é a inteligência humana ou artificial? O que vocês acham, gente? Quem acha que é inteligência humana, levanta a mão. Quem acha que é inteligência artificial? Tem gente que acha que vai dominar o mundo. Quem acha que são as duas coisas juntos? Vamos responder essa pergunta ao longo da nossa conversa. Mas é o seguinte, gente, eu quero, antes de falar sobre o pulsar da liderança, eu quero contar uma história e quero convidar vocês a refletir sobre uma história, que pode ser a sua, pode ser a minha, pode ser a nossa história. Dá uma olhada para o lado, para o outro. Talvez a história de alguém aí do seu lado, de alguém que você conheça. E essa história começou no momento em que você não tinha consciência. Você não sabia o que era frio, não sabia o que era calor. Até me arrepia de lembrar. Você estava na barriga de quem o trouxe a esse mundo, que deu luz a você. Estava na barriga da sua mãe. E nesse momento, não existia polaridades. Até que de repente, após alguns meses, você se dá conta que você entra no mundo dos contrastes. Só que você não tem clareza disso. Você se dá conta quando você precisa fazer uma coisa. Vocês querem ver o que é isso? Eu vou convidar você a inspirar profundamente agora. Presta atenção como é que está o ritmo da sua respiração. Depois de dias intensos de conexões, de aprendizado. E eu quero convidar você agora a soltar todo o ar. O máximo que você conseguir. Isso, segura agora. Segura a sua respiração. Segura. O máximo que você conseguir. Agora eu quero convidar você a inspirar. Pode inspirar, gente. Inspira. E segura de novo. Segura. Para você viver, você tem que fazer o quê? Pode respirar, gente. Esse é o mundo dos contrastes. Aonde você se dá conta que alguns dizem que é homem, outros que são mulher. Alguns dizem que está frio, outros dizem que está calor. Alguns dizem que é bom, outros dizem que é ruim. Alguns falam, puxa, é inteligência humana, é emocional, é racional, é artificial. Será? E a gente se dá conta, com várias apresentações que tivemos aqui, que na verdade o equilíbrio é o grande desafio. A gente vive um mundo de polaridades, onde pessoas puxam para um lado, daqui a pouco puxam para o outro. E quem deveria estar aqui no meio ou equilibrando essas coisas? Até que a gente se pergunta, diante de tantos desafios, será que é inteligência humana ou artificial? Eu tenho visto muita gente com medo. Puxa, agora inteligência artificial, eu não sei o que é isso. Enquanto outras pessoas estão, agora eu já domino. Você não está usando ainda?
Não brinca que você não usou ainda o chat GPT. E aí, de repente, a pessoa começa a ficar incomodada, só que talvez ela está focando outra coisa. Mas se vocês estão aqui, é porque vocês querem transformar. Então, eu estou em dúvida se é inteligência humana ou artificial. Opa, será que a inteligência artificial está me escutando aqui? Vamos chamar uma vídeo com ela aqui, gente? O que vocês acham? Vamos ver se ela aparece. E não é que ela está aí mesmo? Nossa, que cara estranha você tá hoje. Ah, eu tô preocupado. Mais preocupado com o quê? Você não viu que a chegada da inteligência artificial vai eliminar 85 milhões de empregos e serão substituídos por máquinas? Oxe, claro que eu vi. Mas acho que a sua fonte de informação não contou que 97 milhões de novos empregos também vão surgir. Sério? Você realmente tem dificuldade de entender a gravidade da situação, hein? O Fórum Econômico Mundial afirma que 50%, ou seja, metade dos trabalhadores, precisam ser qualificados nos próximos 5 anos. Além dos que vão perder o emprego, e são muitas pessoas. Como a gente vai preparar tantos profissionais? Isso sem contar que até lá, muito mais estragos vão acontecer. Pois agilidade é exatamente o que essa tecnologia entrega. Segundo um relatório da McKinsey, o uso de inteligência artificial no treinamento aumentou 25% ao ano. Inclusive, a eficiência do aprendizado cresce em 60% e fica muito mais personalizado. Tá bom, tudo bem. Pode ser que até ajude, mas será necessário redefinir o papel dos líderes, enquanto a inteligência artificial avança, e avança muito. Quem diz isso não sou eu. Eu vi um estudo da IBM e 72% dos líderes acreditam nisso. Nisso você tem razão. Será necessário equilibrar a automação com o desenvolvimento de habilidades humanas, como empatia, pensamento crítico e colaboração. Vamos juntar o melhor da tecnologia com o melhor dos humanos. Fazer o que então, né? Vamos lá, temos muito trabalho pela frente. Isso aí, são infinitas oportunidades, principalmente para a área de treinamento e desenvolvimento. Muito bem, gente. Será que é inteligência humana ou será que é inteligência artificial? Vocês viram que um estava olhando um pouco mais, copo meio vazio, outra, né? Avatar ali, o copo meio cheio. Tudo depende do nosso olhar. Mas a gente se pergunta, será que é uma coisa e outra? E aí alguns de nós falamos, não, é uma coisa e outra. Talvez o que eu vou falar é muito simples, mas não é tão fácil de a gente enxergar. Na verdade, nós temos que substituir, nesse caso, o ou por com. Quando a gente junta essas duas coisas, a gente desenvolve o que eu vou chamar aqui de inteligência ampliada, que é a capacidade que você tem de se libertar de algumas coisas, olhar de cima o que está acontecendo, sabendo que você faz parte de um sistema repleto de humanos e que criaram a inteligência artificial. E quando a gente pensa na inteligência ampliada, a gente pode olhar por algumas perspectivas. E foi o que eu fiz para preparar esse papo com vocês. Falei, deixa eu pensar um pouco como é que seria algumas características, né, do humano, do aspecto de liderança. A gente tem a capacidade de criar empatia, de gerar inspiração, intuição. Por outro lado, o que a inteligência artificial tem? Capacidade de analisar dados em larga escala. E aí, será que é liderança humanizada ou será que pode ser liderança humanizada orientada a dados? Pode ser outras coisas, tá, gente? Não é isso. Isso é um exemplo. Quando você olha para as duas coisas de forma combinada, ou melhor, para as duas inteligências, você começa a refletir, puxa, legal, mas como que é isso do ponto de vista de solução de problemas? Se de um lado a gente tem o pensamento crítico e criatividade, e do outro o processamento rápido, se a gente junta as duas coisas, nós podemos resolver problemas complexos, com pensamento crítico preciso, e que vão gerar impacto. Porque a inteligência artificial não consegue contextualizar do jeito que o humano contextualiza. Só que se você automatiza algumas coisas, sobra tempo para você fazer coisas que são mais relevantes, para você poder ser e impactar, e não só se preocupar no que fazer. É importante desenvolver soft skills, hard skills e uma série de habilidades, claro que é. Mas a gente está na era da consciência, onde a gente precisa elevar um pouco mais a nossa visão, para a gente perceber o impacto que a gente pode gerar com uma inteligência mais ampliada. Se a gente olhar do aspecto de equipe,
você tem do lado habilidades sociais e emocionais e do outro, a capacidade da inteligência artificial nos ajudar com eficiência na execução daquelas tarefas repetitivas. E se você hoje continua fazendo várias coisas sem pensar, que podem ser automatizadas, talvez o primeiro passo é você desapegar disso, para sobrar tempo. E tempo para quê? Para fazer coisas mais relevantes, que pode ser cuidar da sua saúde, como a gente viu a palestra incrível, né? A gente inclusive gravou um episódio com a Isabela e foi sensacional, que a gente precisa cuidar da nossa saúde física, emocional, dos nossos times, né? Tornar o ambiente mais seguro psicologicamente. Mas se a gente junta as duas coisas, a gente promove maior eficiência. E a gente consegue gerar mais execução, porque sobra tempo para eu colaborar. Vocês sabem que 5 pessoas produzem muito mais de forma colaborativa que 50 pessoas trabalhando individualmente. Mas se a gente olhar do prisma da inovação, o ser humano consegue pensar fora da caixa, mas a inteligência artificial identifica padrões. Padrões e tendências ocultas. E se a gente junta tudo isso, você tem um pensamento inovador e você, com tendências, você consegue perceber padrões. Isso te ajuda. Te ajuda em muitas coisas. Ok, Carlos, mas eu preciso tomar decisão. De um lado, a gente tem a intuição, a experiência e o julgamento ético. E se eu preciso decidir e eu consigo utilizar dados, análise lógica de forma imparcial, adivinha? Decisões são mais embasadas em dados, mas sem esquecer da intuição e dos aspectos éticos. E aí vem uma pergunta, como é que a gente então desenvolve essa inteligência ampliada? E a gente criou um conceito na Bravend para a gente talvez ter mais tranquilidade. Não vou nem falar de performance aqui, porque resultado é consequência, né, de pessoas mais bem preparadas, um ambiente mais saudável, pessoas mais felizes ou capacidade de administrar suas emoções, capacidade de aprender. E esse conceito, nós vamos dividir com vocês aqui, né, que tem a ver com uma liderança mais sistêmica, lembrando que liderança tem a ver com os papéis que a gente exerce e não com o cargo. Né, vários de vocês lideram independentemente do cargo. Que são 5. Pega a mão de vocês aqui, ó. Levanta a mão todo mundo aqui. Levanta todo mundo comigo. Então, o primeiro dedo, fecha aqui, é o... Aliás, espera aí, deixa a mão fechada, mais fácil, contrário. Primeiro deles é o propósito. Segundo, originalidade. Terceiro, liberdade. Quarto, oscilação. E quinto, sinergia. E se você domina tudo isso, traz sua mão aqui para o seu coração. Isso vai te dar um pouco mais de paz. Talvez alguns de vocês saiam provocados, ou talvez alguns de vocês saiam daqui um pouco mais leves. Falar, puxa, então se eu enxergar essas coisas com esse olhar, eu vou parar de me cobrar do futuro e eu vou mudar minha perspectiva. E se vocês conseguirem fazer isso, eu cumprir o meu objetivo. Então, o propósito, gente, tem a ver com focar na essência. Será que o propósito é lucro? Vou voltar aqui. Ou o propósito é impacto? Ou qual é o seu porquê? Qual o porquê das coisas? Quando a gente fala de originalidade, isso tem a ver com ser quem você é. Vocês estão percebendo isso, que não adianta mais ter os 10 passos para o sucesso, porque às vezes aquilo não se encaixa naquele contexto. E a gente vive um momento onde a gente precisa buscar a nossa originalidade. Por quê? Porque isso vai nos ajudar a ter mais coragem para arriscar. Vai nos ajudar a administrar melhor o medo, que é uma emoção que é atávica da nossa espécie. E se você perceber, né, através desses princípios que tem a ver com propósito, tem a ver com originalidade, tem a ver com liberdade, promover as diferenças, né, a questão de você pensar, em vez de pensar no erro e acerto, você pode pensar, ou eu acerto ou eu aprendo. E aí você começa a se livrar de algumas coisas que às vezes nos prendem. E tem viés cognitivo, tem preconceito e vai continuar tendo. Mas a grande sacada é como é que a gente lida com tudo isso. E quando a gente consegue liderar com consciência, oscilando nessas polaridades, que são várias, tá? Aqui a gente está falando inteligência humana e artificial, mas pode ser outra. Por exemplo, quem aqui lidera times ou desenvolve programas de liderança, a gente sabe que existem 2 espaços a serem ocupados num time. Pode estar ligado à razão e emoção, pode estar ligado à tarefa, pode estar ligado a coisas mais racionais, pragmáticas, ou coisas mais ligadas ao subjetivo. E se alguma dessas coisas não estão sendo bem ocupadas, o que vocês acham que acontece num grupo? Sobra um espaço vazio. Se alguém não está cuidando de uma dessas 2 coisas, isso é um fenômeno de grupo. Vocês já devem ter vivenciado isso, que de repente surge
o líder emergente. Porque o grupo entra num fenômeno chamado a espera de um Messias. A gente viveu isso, né? No nosso Brasil. O povo estava precisando de liderança. Caramba, ninguém está cuidando da nossa emoção. De repente alguém vai lá e ocupa esse espaço. E saber oscilar, oscilação gera energia. Mas a pergunta é, será que só energia e oscilar gera sinergia? Então, o outro princípio é compreender que para a gente transformar, a gente precisa colaborar. Por isso que a gente está falando de conexão, engajamento, humanização. Isso só vai funcionar se a gente tiver um pensamento de abundância. Se você achar, caramba, eu não vou mais, vou perder. Vou dar um exemplo simples que eu dei na palestra. Antigamente eu tinha medo de mandar um slide, vai que o outro copia. Hoje todos os slides das entregas vão para o cliente online. Ah, mas e se ele mandar para outro? Eu não estou mais preocupado com o conteúdo. Por quê? Porque se eu fico preso, eu não crio coisa nova. Eu não me desafio. Então isso é um pensamento de abundância versus escassez. Com um exemplo muito simples do nosso dia a dia. E já que a gente está falando de polos, eu escolhi fazer uma atividade. A Isabela Camargo fez um exercício muito legal que nos convidou a olhar para o passado. E eu quero convidar vocês a olhar um pouco para o futuro. Vocês topam? Então quem topa, descruza os braços e as pernas aí. Presta atenção no ritmo da sua respiração. Isso. Agora eu convido você, depois de dias intensos de aprendizados, de insights, a perceber o ritmo da sua respiração. E à medida que você inspira, eu convido você a expirar na mesma intensidade. Porque a mente vai vir para o momento presente. E à medida que você respira, eu convido você a fechar os olhos. E você vai se imaginar sentado numa sala de cinema. E nessa sala de cinema, você está... Pode voltar a musiquinha anterior, por favor. Você está na sala de cinema assistindo um filme. E esse filme que você está assistindo é o filme da sua história. E você vai imaginar você daqui um ano. Você vai se imaginar no CBTD 2024. Só que você vai se imaginar aplicando e tendo impacto com tudo que você desenvolveu a partir do evento em 2023. Agora imagine quem você pode ser daqui 12 meses. O que você pode fazer? E eu convido você a colocar cor a essa imagem, movimento, usar a sua imaginação, escutar o que você está escutando. E aí você começa a ficar com muita vontade de estar lá. Porque você começa a perceber que você está chegando no próximo ano para contar coisas para os seus colegas. E você está muito mais bem preparado. E agora eu convido você a entrar nessa tela de cinema e viver esse momento como se fosse hoje. Sentindo o que está sentindo, vendo o que está vendo e ouvindo o que está ouvindo. Porque agora você está em 2024. E você está refletindo sobre tudo que você desenvolveu nos últimos 12 meses. Isso, pegue tudo que você aprendeu e perceba que agora você tem clareza de propósito, você sabe o seu porquê. Você se tornou mais original, conectado com a sua essência. Você está mais livre. Você está mais livre de vários preconceitos e está tendo coragem para usar. Você está sabendo oscilar nas polaridades, porque você tem uma inteligência ampliada que já está dentro de você. E você consegue colaborar. E se você tem tudo isso, quando você olha para trás, você começa a refletir o que você fez nesses últimos 12 meses. E aí você vai voltando no tempo mentalmente, inspirando profundamente, a emoção vai tomando conta.
Você vai lembrando de tudo que você fez. E aí você volta no tempo, chega no Natal, o Ano Novo, você está com pessoas importantes para você, celebrando essa ocasião especial, falando, puxa, nesses últimos 6 meses, quanta coisa evoluiu. Você celebra, e aí você volta no tempo, vem voltando no tempo, até que você se dá conta que você está no CBTD 2023, ao lado de pessoas incríveis, seres humanos que estão conectados, que querem transformar esse Brasil, o mundo, através da transformação daquilo que eles conseguem controlar, e você é um deles. Pega a sua mão, traz para o seu coração, e sinta o que vai te levar para um patamar que vai te ajudar a ter mais tranquilidade. Tranquilidade para ter a certeza que você vai lidar com uma coisa com outra. Isso. E eu pergunto para você, pode soltar as mãos, abrir os olhos. O que será que seu eu do futuro diria para você fazer hoje? O que eu quero deixar para você é uma pergunta. O que o seu eu do futuro diria para você fazer hoje, gente? Desejo que vocês possam transformar o seu exterior, começando pela sua transformação interna. Então, obrigado, bora transformar. E até breve. Até já já ou até 2024. Obrigado. Ah! Não estava programado, viu? Caramba. Obrigado. Eu falei para ela, não vai no palco, tá, filha? Vai assistir o papai. Ela não aguentou. Gostou, filha? Obrigado, vem cá. Valeu, obrigado, Igor. Uau, boa, valeu. Obrigado, Carlos, obrigado.